Porque a vida é tão difícil às vezes. E a vida deveria ser sempre fácil? Eu acho que não, mas parece que Deus está me testando. E o que tem de errado com os testes? Eu odeio testes. Por quê? Você teria medo se Deus soubesse que você pode passar? Boa pergunta. Talvez é porque eu me sinta despreparado. Ou desconhece o que você já sabe. Esse teste não é uma armadilha. O teste de um bom Deus é uma oportunidade. Ok, mas uma oportunidade para quê? O fogo dá essa pureza, da prata e do ouro. Deus testa o coração. Você quer ser ouro? Sim, ouro parece ser bom. Então, que venham os testes. Então, muito bem-vindos, no último episódio da nossa série Salas de Teste, certo? E a gente teve, esse é o 5º episódio, a gente teve 4, e hoje a gente vai para a Sala da Decepção. Quando eu estava meditando nessa palavra, e aí eu pensei assim, como a gente lidar com a decepção, Tem pessoa que se fecha, tem pessoa que vai para cima, tem pessoa que larga tudo, tem pessoa que esquece tudo aquilo que ela é e ela vira outra pessoa, E eu olhando para dentro de mim, eu falei assim, o que eu faço quando eu me decepciono? Eu falo assim, então agora eu vou fazer do meu jeito. Não vou mais esperar nada de ninguém. Eu vou pegar tudo e vou carregar nas minhas costas e vou levar nem que eu tenho que morrer de trabalhar ou que eu vou carregar 20 pessoas nas minhas costas e eu vou fazer. Então assim, isso pro reino é uma coisa terrível. Então assim, pra gente se conhecer um pouco, quando eu me decepciono, o que acontece comigo? E isso é muito importante, é isso que eu quero trazer hoje. Como que a gente lidar com a decepção, E como que eu faço para sair dessa sala, Como é o final da nossa série Salas de Teste, essa palavra é muito legal, porque a gente vai chegar no resultado dela como sair da sala. Tem várias portas para abrir. E qual que eu vou decidir abrir para mim sair? Qual vai ser a porta de saída? Para onde nós vamos quando as coisas não acontecem do nosso jeito, do jeito que esperamos ou planejamos? Então assim, é isso. Quando eu tenho uma decepção, para onde eu vou? Que atitude que eu tomo quando as coisas não acontecem da forma que eu quero? Muitos heróis da fé já estiveram na sala da decepção. Elias vai lá, reúne os profetas de Baal, mata todos os profetas de Baal, depois coado por uma mulher, e ele vai se enfiar dentro de uma caverna. O cara que molha a oferta e faz descer fogo do céu não é qualquer um. E teve na sala da decepção, Outro cara, João Batista, em Lucas 7:20, quando João Batista fala, é o Senhor que eu devo esperar? É você que eu tenho que esperar? Eu pensei que havia um grande general, eu pensei que havia um grande cara, mas assim, você é o Messias? Outra pessoa, Ana, massacrada por Penina, Então assim, Ana se enfiou numa sala de decepção profunda porque não poderia ter filhos, E aí a gente vê que, Ana ela embarca numa situação de pena, de choro para poder ter um filho. E aí a gente tem Moisés também. Moisés, por diversas vezes a gente vai até ler esse aqui que é o ápice da decepção, é Moisés, que se encontra lá em Êxodo 5, 20 e 21. Ao sair da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à presença deles. Eles disseram, o Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matassem. Eu tô querendo livrar você da escravidão, e você está me acusando, que eu tô querendo te matar, eu tô querendo te libertar, E vai mais adiante, e ele perguntou, por que trouxeste esse mal sobre o teu servo, Ele falando com Deus. Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a escravidade de todo esse povo? Agora eu penso, povo hebreu, chato pra caramba, Na orelha de Moisés. Moisés falou, você quer, meu Deus, por que colocou esse povo na minha mão? Se esse povo é um povo tão difícil. E Deus deve falar com Moisés assim, pensado, você vê porque eu sofro, O povo não é fácil não. E aí a gente vai mais adiante,
Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem trouxe a luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que prometeste sob o juramento aos seus antepassados? Então assim, eu vejo Moisés aqui na profunda decepção com o povo hebreu. E é um pouco do que a gente faz até hoje. A gente está sendo como um bebê, né? Não atende as expectativas. E aí vamos um pouco mais além. Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Então assim, Moisés, cara, profundamente decepcionado com a situação que ele se encontrava. Por quê? Deus chama ele para libertar o povo, né? E aí Moisés fala assim: cara, eu não sei, não consigo fazer isso. Eu não sei nem falar, né? E Deus fala, Deus fala, é você mesmo, é você que eu quero. E aí ele fala: tá bom, se você quer, então tá bom, eu vou. Aí começa a ter essas tretas aí, ó, com o povo, né? E aí Moisés fala: Deus, se é isso que você tem pra mim aí, me mata, porque ou você me mata ou eles me matam. Então assim, o tamanho da decepção que Moisés estava. Lembrando que Moisés, né, nos temperamentos é dramático, né? Então assim, o cara mais na dele. Então assim, eu penso que Moisés, quando ele vê essa sala de decepção, cara, ele deveria ficar profundamente quieto no canto dele, tipo, profundamente triste. O cara é mais um cara colérico, o cara põe pra fora, o cara esmuga a parede, né? E eu vejo Moisés, tipo assim, cara, guardando aquilo por dentro, assim, ó, remoendo. Então, nós processamos o nosso descontentamento na sala de decepção. Então Moisés vai para um lugar de decepção e ele fica: Senhor, eu não estou contente que você me colocou na minha mão. E aí a gente vai ver mais para frente, né? A gente for ler no texto completo, o que Deus faz com Moisés? Tá bom, Moisés, separa 70, que eu vou ajudar. Separa líderes, porque eu vou ajudar a dirigir esse povo, porque você não está conseguindo sozinho, né? Então assim, cara, o descontentamento de Moisés com o povo leva ele lá para a sala de decepção. Então assim, ele não sabe o que fazer mais. E aí Deus levanta líderes, né, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, para que pudesse ajudar Moisés. Tem uma frase muito legal que eu queria trazer para vocês, que é: está certo não estar tudo certo. Então assim, cara, tá tudo ok não estar ok. O que não está ok é a gente permanecer desse jeito, né? Então assim, um dia mal, cara, tudo bem, acontece com a gente é ser humano, né? Moisés, cara, estava num dia mal, né? Estava enfurecido com o povo. Você vê Moisés, né, atacando, né, batendo com o cajado na rocha, que Deus fala para Moisés: Moisés, é só falar para a rocha para dar água, não é para atacar o cajado na rocha. E aí Moisés, por essa ira, não vê a terra prometida, né? Mas assim, isso não permaneceu, não deixou Moisés ali nessa sala de descontentamento, né? Moisés foi adiante. Então assim, um ponto que eu queria trazer com essa frase é: a gente pode estar descontente, mas a gente não pode permanecer nela. A gente não pode permanecer do mesmo jeito. E a gente não dando um passo à frente e permanecendo na sala de decepção, ou permanecendo no descontentamento, cara, não é uma coisa que Deus se alegra, né? E por quê? A sala de decepção, nos revela a nossa real motivação. Então, quando a gente se decepciona, revela quem a gente é, né? Quando eu falei, Demétrios, quando estou na sala da decepção, quando estou decepcionado, quando estou desmotivado, ajo dessa forma. E isso revela muito do quem eu sou, né? A minha dependência de Deus. Então, assim, nesses momentos, eu tenho que avaliar quem eu sou, né? Eu tenho que avaliar quem eu sou, porque ali eu estou mostrando que é a minha motivação, de levar na força do meu braço, de fazer aquilo que eu acho que é certo, de não consultar a Deus da forma que eu tenho que agir, cara. E isso, cara, não reflete
o que Deus quer para mim. Então, assim, quando eu estou profundamente decepcionado, quando eu estou profundamente desolado e eu tomo minhas atitudes, aquilo revela quem eu sou. Porque quando está tudo bem, cara, eu posso falar milhões de coisas. Mas quando as coisas apertam, aquilo que vai sair de dentro de mim é a minha motivação, é o que me move. É aquilo que, está dentro de mim, que às vezes nem eu me conheço. Né? Nem eu, vou saber como vou lidar com uma situação. E aí isso floresce. E aí eu consigo enxergar o que está acontecendo. E quando eu consigo enxergar quando está acontecendo, as minhas atitudes, a minha ação, a minha reação através de uma situação, cara, é onde eu tenho que trabalhar. É onde eu tenho que trabalhar. Senhor, eu sou desse jeito, eu preciso que o Senhor me molde. Eu preciso, cara, eu não quero mais ser assim. Se eu quero ser dependente do Senhor, cara, nos dias difíceis eu não posso pegar as coisas e levar no meu braço. Né? Ou o verdadeiro, né, o contrário é verdadeiro também, eu não posso sentar e chorar. Se Deus está falando, levanta, vamos embora, né? Então, né, e muitas das vezes as nossas motivações, né, elas podem ser, e eu vou trazer alguns exemplos, suposições, né? E o que quer dizer isso? Cara, eu suponho que Deus não me ama. Eu suponho que, cara, que eu não tenho valor nenhum. Eu suponho que eu não presto para nada, porque eu tive uma decepção. Eu suponho que eu nunca vou ser feliz. Eu suponho que nunca vai dar certo. Eu suponho que eu nunca vou sair desse buraco. Eu suponho que eu nunca vou sair, que eu nunca vou ter amizades verdadeiras. Eu suponho que eu nunca vou estar num lugar onde eu possa confiar nas pessoas. Eu suponho que eu nunca vou servir um Deus que vai se relacionar comigo. Então assim, a gente começa a supor as coisas. Quando a gente vai para a sala de teste, quando a gente se decepciona, quando a gente, tá num lugar que incomoda a gente acaba supondo muitas coisas. De quem nós somos e de quem Deus é pra gente. Né? Outra coisa que a gente faz muito é trazer condições. Né? Então, muitas das vezes a gente está desapontado, a gente está, enfrentando dificuldades, e aí eu ponho condições. Né? Eu ponho várias vírgulas, né? E aí eu estou falando da gente para com Deus e da gente para com os outros, né? Cara, aquela pessoa me decepcionou, eu só volto a falar com ela se ela me pedir perdão. Eu só vou perdoar ela se acontecer isso, né? Eu só vou aceitar essa situação se a pessoa fizer aquilo. Então eu coloco um monte de condições, né? E aí, e com Deus é a mesma coisa, né? Quando eu estou numa situação de decepção, eu falo, Senhor, se você fizer isso, eu faço aquilo, né? E assim, muitas das vezes, né, aquilo que Deus tem pra gente. Deus está colocando a gente num lugar pra gente, pra gente enxergar as nossas características, enxergar as nossas motivações e a gente colocar nos pés dele. E não fazer condições com o Senhor, né? Outra coisa que a gente coloca é comparações. Eu me comparo com os outros, né? Eu tenho uma coisa que Deus falou muito no meu coração um tempo atrás e, cara, eu mantenho repetindo isso todos os dias, né? E para cada pessoa que eu encontro diferente, eu falo e já falei algumas pregações. Deus é capaz de fazer um DNA para cada pessoa. Nós somos 7 bilhões de pessoas e cada um tem um DNA diferente. Por que Deus usaria você da mesma forma que a pessoa do seu lado? Porque Deus faria você da mesma forma que, uma pessoa que você olha como, cara, é meu espelho. Assim, a gente diz que a igreja completa, que a igreja do Senhor é aquela que é multidisciplinar, né? Dons. Então assim, essa é a igreja completa. Né? Se todos aqui só falar em línguas e ninguém tiver o dom de cura, cara, essa igreja não é completa, né? Então a gente precisa, cara, encontrar em Deus aquilo que Deus tem para cada um de nós em específico. Eu não posso cobrar do meu próximo, cara, você tem que fazer dessa forma. Cara, como Deus vai trabalhar na sua vida? É diferente do que Ele trabalhou na minha. Então assim, a gente tem que, não nos comparar. Tipo, eu entendo o que Deus tem para minha vida, o que Deus, eu tenho que entender o que Deus quer para minha vida, o que Deus
tem desenhado como plano, né? É lógico, a gente tem pessoas, às vezes, cara, que muito, né, igual Paulo fala, sede santos como eu sou santo, né? Que você olha e fala assim, cara, é algo que eu tenho como espelho, né? Mas assim, não tente colocar que Deus vai te usar da mesma forma, né? Igual a gente falou na pregação, acho que 2 pregações atrás, no teste da audição, Deus, ele agia de uma forma estrondosa no Antigo Testamento. Era com fogo, era com trovões, né? E aí Elias esperava Deus em terremotos, em trovões, e Deus veio numa brisa suave. Então assim, a gente entender como Deus vai trabalhar com a gente, e a gente se comparar menos com os outros, né? Se inferiorizar menos quando você olha para os outros. E aí, outras coisas são as expectativas. Que expectativas eu estou criando, né? Eu estou criando, quando eu estou numa situação difícil, quando eu estou numa situação, que eu estou desapontado, quais são as expectativas? Talvez eu não desapontei porque eu criei muita expectativa em cima de uma pessoa. Talvez quando eu tô decepcionado porque eu coloquei muita expectativa numa pessoa que é falha, numa pessoa que é ser humano, e eu não coloquei minha expectativa naquilo que Deus tem para mim, né? Naquilo que Deus tem desenhado para mim. Então assim, aonde a gente tem colocado as expectativas porque tem nos frustrado, né? E outro ponto cara, o direito leva a gente à decepção, né? Eu tenho direito a isso. Eu deveria ter isso, eu deveria ter aquilo, eu deveria fazer isso. O modelo perfeito, né? Cara, faz a gente numa sala de decepção. Porque eu acho que eu sou auto-intitulado para ter algumas coisas. E Deus está falando, muitas vezes Deus vai falar, não, né? Então assim, a gente estava até conversando ontem sobre a mulher cananeia, né? A gente vê na Bíblia, cara, a gente não vê na Bíblia Deus falando assim, não, eu não vou te abençoar, né? E aí Deus fala para ela assim, não posso dar para você, né? E ela fala, mas Jesus, até os cachorrinhos comem da mesa do seu mestre, né? E aí ela comove o coração de Jesus. E aí, tipo assim, a gente, cara, muitas vezes esperar alguma coisa que não é aquilo que Deus tem pra gente, né? E eu acho que aquilo lá é meu. Eu acho que eu tenho direito. E Deus está falando pra gente assim, cara, eu tenho outros caminhos para você. Não é esse caminho que tem para você, mas você está lá batendo. E isso traz a gente para uma sala de decepção, né? E aí, na sala de decepção, nós ficamos cara a cara com nossos fracassos. Então, tudo isso que a gente falou, direito, as expectativas, né, as comparações, cara, isso muitas vezes leva a gente para uma sala de tanta decepção, de tanta tristeza, a gente não consegue alcançar algumas coisas porque a gente colocou muito peso sobre isso e a gente começa a enfrentar nossos fracassos, né? Então quando você está num lugar de decepção, cara, você olha ao seu redor e você não vê sucesso, você só vê fracasso. Cara, talvez eu errei no meu casamento, talvez eu errei no meu emprego, talvez eu errei na escolha da minha profissão, talvez eu errei no lugar que eu vou morar. E assim, a gente só vê fracasso e a gente não olha para aquilo que Deus tem desenhado para a gente, né? E a gente não olha nosso potencial em Cristo Jesus, né? E uma coisa que, cara, me alegra muito o meu coração é quando a gente vê que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então assim, Deus, ele tem um plano, cara, mas muito melhor. Quando a gente vê fracasso, quando a gente vê decepção, Deus traz bonança, Deus traz alegria, Deus traz, esperança, né? E a gente, muitas das vezes, cara, tá enfrentando nossos fracassos. E aí a gente tem algumas opções para enfrentar nossos fracassos. Cara, eu posso abaixar a cabeça para ele, né? Ou eu posso ir para cima. E aí, na sala de decepção está cheia de arrependimento. E aí você fala, cara, me arrependo de ter feito isso na minha vida, eu me arrependo de não ter feito aquilo, eu me arrependo de ter feito, de não ter feito, eu me arrependo de não ter dado um passo à frente nisso, cara, eu me arrependo
de ter mudado, eu me arrependo de não ter mudado. Então assim, eu me arrependo de ter fracassado nisso. Então assim, na sala de decepção, cara, vai estar, além de estar, cheia de fracasso, está cheia de arrependimento. Por quê? Quando a gente está na sala de decepção, cara, uma das coisas mais difíceis de a gente enxergar é para frente. Ou você está enxergando para baixo, ou você está enxergando para trás. Você não está enxergando para frente. Porque quando a gente chega para frente, as coisas mudam de perspectiva, né? E aí, um ponto que eu quero trazer é como, né? A gente falou, eu estou dentro de uma sala de decepção. Cara, ali eu tenho expectativas, eu tenho direitos, eu tenho comparações, eu tenho vários artefatos ali. E aí eu tenho, cara, todos os meus fracassos me cercando, e eu tenho meu arrependimento de tudo aquilo que eu fiz, e de tudo aquilo que eu poderia ter feito e não fiz, né? E aí, como que eu saio disso? Como que eu saio disso? Se eu estou afundado na lama, cara, cheio de coisa em cima de mim me pesando, né? E aí, como nós saímos da sala da decepção? E aí eu queria trazer 2 pontos aqui, para a gente sair dessa sala da decepção. Então aí você tem 2 escolhas. Primeira escolha: sair derrotado. Então assim, você está na sala de decepção, você está, face a face com todos os seus fracassos, né? E, se arrependendo de um monte de coisa que você teria feito, que você poderia ter feito, e um monte de coisa que você fez e não deu certo. Então, cara, o que você pode fazer? Sair de lá arrasado, derrotado, falando, eu não sou ninguém, né? E com esse sentimento de falar assim, cara, eu sou um Zé Ninguém, eu sou um derrotado, eu sou um cara que não dá em nada, eu sou uma pessoa que faço algumas coisas e nunca dá certo. Então você está lá, você está numa sala da derrota, com todos os seus fracassos à sua volta, com todos os arrependimentos à sua volta, de tudo que você não fez, de tudo que você poderia fazer. E cara, e você falar, realmente eu sou incompetente, realmente eu não dou em nada, realmente Deus nunca vai me usar, realmente eu nunca vou poder fazer nada para o reino de Deus, porque eu sou incompetente. Se eu não sou competente para fazer as coisas aqui nessa terra, como eu sou incompetente para fazer as coisas no céu, para o reino? Então, e aí eu queria trazer um gráfico que é isso. Cara, um derrotado, desapontado, desencorajado, desiludido, deprimido e derrotado. E quando eu vejo isso aqui, uma escala, eu vejo, o diabo trabalhando na vida desse jeito. Primeiro você tem algo que você, assim, que você se frustrou, você se desencoraja, então você se frustrou talvez com pessoas, talvez com negócios, talvez com projetos, e aí você desencoraja, fala assim, cara, não deu certo esse, não vai dar certo o outro, né? E aí você desilude, então o que você faz? Vira a chave, ponto morto, puxa o freio. É isso, desiludido. Cara, eu não dou em nada, não deu certo, estou desencorajado. E aí, a doença do século, depressão, né? E aí não é por hoje que você vê grandes homens de Deus, caras de Deus, cara que tem relacionamento com Deus, deprimido. Porque o diabo vai colocando, cada um dessas coisinhas aqui a gente vai abraçando, a gente vai pegando e colocando pra gente. Você não é capaz. Você, cara, não vai dar em nada, né? E aí eu vou te falar, será que é seu inimigo que vai falar isso pra você? Cara, não, às vezes é seu pai, às vezes é sua mãe, às vezes é seu irmão, às vezes é seu pastor. Então assim, cara, porque se você escutar do seu inimigo, aquilo vai falar assim, eu não sou, cara, esse cara não gosta de mim. E quando vem da pessoa que você ama? Então assim, cara, a gente precisa tomar cuidado com isso, com esse espírito de derrota, né? Porque o diabo vem colocando isso. Só que aí, eu queria trazer pra gente, né, aquilo que a gente acredita que é a palavra de Deus materializada, né? Que é a Bíblia, né? E quando tudo isso acontecer, toda essa derrota, todo esse
espírito que coloca a gente numa sala e quer, que a gente saia de lá só por uma porta, que é a porta da derrota, cara, Deus fala isso com a gente. Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Cara, Josué derrubou a muralha de Jericó. Josué conquistou as cidades mais altas que Deus prometeu para ele, né? Cara, a palavra de Deus, ela é a mesma hoje. E ele fala pra gente, cara, não fui eu que te chamei? Não fui eu que te chamei? Se eu te chamei, eu tô com você. Seja forte, vai pra frente, levanta a cabeça. Sai dessa sala pela porta certa, né? E aí a gente vai um pouco mais adiante. De novo, Isaías 41:13. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu ajudarei. Cara, Deus vai te ajudar a fazer as coisas que Ele tem pro reino dele. Eu ouvi uma palavra esse dia, que era, quando Deus aponta, Ele paga a conta, né? Então assim, cara, se Deus tem algo pra gente. Deus não fez a gente para ser mero espectador da nossa vida. Deus tem algo planejado pra gente, mas a gente não sabe, a gente não foi descobrir, a gente não foi enxergar o plano de Deus. Deus está falando, cara, eu estou contigo, eu vou te ajudar, né? Então assim, pois eu sou o Senhor, seu Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, eu ajudarei. E eu vou mais além, né? Deus te fortalece. Então assim, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Cara, é a palavra de Deus. É aquilo que a gente entende como a palavra viva de Deus. Cara, é promessa de Deus nas nossas vidas. E aí, vou mais além ainda, né? 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí você pega todos os compilados que eu falei aqui. Cara, quem são esses caras? São os caras que estão avançando no reino de Deus. Cara, se você tem na sua cabeça avançar o reino de Deus, essas são nossas promessas. Essas são nossas promessas. Se você tem no seu coração o que esses caras têm, o que Josué tem, o que Isaías tem, o que Paulo tem, cara, avançar o reino de Deus, essas são nossas promessas. Cara, não tem derrota nisso. Você tem ajuda, você tem vitória, Ele te fortalece, Ele te pega pela mão. Cara, não tem chabu. Você pode até desapontar, você pode até errar, você pode até falhar, mas cara, Deus está falando, eu estou contigo, eu vou te ajudar. E aí a gente vai lá, né? Então, cara, eu estou com você, né? Eu estou com você, eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer e eu vou te dar a vitória. Cara, é uma escadinha. Estou contigo. Quando eu estou contigo, estou do seu lado. E quem está do seu lado, te ajuda, né? Te fortalece. E a gente te entrega a vitória na mão. Então, cara, a gente tem uma outra oportunidade de sair de uma sala de decepção, que é sair desafiado. O que é sair desafiado? Cara, é sair encorajado. Então assim, porque quando a gente fala desafiado, você tem algumas pessoas que lidam diferente com desafios, né? Tem pessoas que são desafiadas, aquilo ali para ela é algo que aguça ela para ir para cima. Tem pessoas que, dão meia volta e enfia a cabeça dentro da terra como um avestruz, né? Mas quando eu quero colocar desafiado, é você falar assim, cara, Deus tem isso para mim. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem algo maior para minha vida. Então, cara, eu não aceito ficar dentro daquela sala. Eu não aceito ficar dentro daquilo só, vendo meus fracassos e me arrependendo daquilo que eu não fiz ou daquilo que eu fiz de errado, né? Mas eu, cara, me sinto desafiado, me sinto encorajado para, sair pela porta certa e ir para cima, né?
A gente tem nosso DNA aí, né? Vai pra cima. Cara, Deus tem todas aquelas promessas pra gente. Eu vou te ajudar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar vitória. O que a gente está esperando? Por que a gente está abrindo a porta errada? Por que eu estou abrindo a porta da derrota e não a porta do encorajamento, do desafio, né? Então, assim, como que eu tenho que fazer para mim poder sair da sala da decepção, sair do desencorajamento, sair de tudo aquilo que me frustra, sair daquilo tudo que me acusa? Cara, eu preciso encontrar força e cura na comunhão. Cara, eu preciso estar rodeado de pessoas que falam, vamos embora, vai dar certo, dá esse passo, faz assim. Cara, comunhão é fundamental para isso. Ficar sozinho na sala não te ajuda em nada, só te afunda mais, só te traz mais depressão, só te traz mais prejuízo. Então, uma das formas de você encontrar a porta certa para sair dessa decepção é comunhão, para você ter força, para você levantar e abrir a porta certa. Porque muitas das vezes, você abrir a porta certa é muito mais difícil que você abrir a porta da derrota. Você fala assim, sou um derrotado. Simples, fácil. É só você se auto-sentenciar. Agora, quando você sai desafiado, quando você sai encorajado, cara, você tem um mundo para conquistar. E aí dá trabalho, né? Controlar as expectativas sobre as pessoas. Lembra quando a gente falou de expectativas? Cara, a gente tem que aprender em quem a gente coloca expectativas. Você coloca expectativas em pessoas, cara, primeiramente, que não servem ao meu Deus, que não têm a mesma fé. Cara, a chance de eu me frustrar é muito grande. Ou as pessoas que têm a mesma fé que eu, mas eu coloco uma expectativa além daquilo que eu coloco em Deus, a pessoa virou um guru para mim, cara, ela vai te frustrar. Então eu preciso saber dosar, eu tenho que aprender a controlar o nível de expectativa que eu coloco nas pessoas, e eu vou um pouco além, nas coisas também. Eu tenho que controlar a minha expectativa, porque se ela der errado, e eu coloquei muita expectativa naquilo, cara, a minha chance de se frustrar e decepcionar, ela é gigante. Ela é algo assim, e dependendo da expectativa que eu coloquei, vai me levar para um buraco tão fundo, que às vezes eu não consigo sair dele. Então assim, eu preciso controlar. Cara, qual é a única pessoa que a gente pode colocar expectativa, que a gente não vai se frustrar, que não vai dar errado? É o nosso Deus. É nele que eu posso colocar minha expectativa. Então, a minha expectativa está nele. E as coisas, eu controlo a minha expectativa nas coisas. A minha expectativa nas pessoas. Porque eu tenho que estar fundamentado a minha expectativa nele. E aqui eu preciso controlar, porque se me desamparar, eu volto para ele. E ele vai me ensinar como lidar com aquelas coisas. Ele vai me ensinar como que eu faço para poder contornar aquela situação e não sair machucado. E não sair num buraco, me encontrar num buraco tão fundo, numa decepção tão funda, de eu achar que eu sou um derrotado. Ou de eu achar que eu não tenho valor. Então assim, a gente precisa controlar as expectativas nas pessoas e nas coisas. A minha expectativa 100% tem que estar nele. E eu doso nas pessoas. Eu doso minha expectativa nas coisas. Porque assim, cara, pode dar tudo errado no mundo, mas a sua situação de filho não dá errado. Você é filho. Jesus pagou o preço. Não tem como dar errado. A situação de filho, mesmo se tudo der errado, ela não tem como voltar atrás, né? Você é filho. Jesus pagou o preço, né? Uma vez o cara falou uma palavra e isso mexeu muito comigo. O cara falou assim: você não vai para o inferno por causa dos seus pecados. Eu falei: o quê? Você não vai para o inferno por causa dos pecados? Tipo assim. E aí ele falou: você vai para o inferno por não aceitar a morte na cruz que cobre todos os seus pecados. Cara, seus pecados não te levam para o inferno, mas você não aceitar Jesus como seu Salvador para remir os seus pecados, isso te leva para o inferno. Porque você pecou, é fato. Jesus morreu na cruz por você. Então assim, eu não aceitar Jesus que me leva para o inferno, né? E aí eu estou colocando, são meus pecados que me levam para o inferno, são meus pecados. Mas se eu não aceitar Jesus, cara, não tem como.
Não tem como eu ir para o céu. Não tem como eu ser salvo. Não tem como eu ter a condição de filho. Mas uma vez que eu aceito Jesus como meu Salvador e recebo a condição de filho, cara, eu sou filho. Né? E se tudo der errado, eu continuo sendo filho. Se eu tenho uma empresa ela falha, eu continuo sendo filho. Se eu faço uma coisa e não dá certo, eu continuo sendo filho. Né? Então assim, é a gente centralizar as expectativas em Jesus. É a gente centralizar na expectativa na nossa salvação, no reino de Deus. E cara, e as coisas a gente vai dosando pouquinho a pouquinho a sua expectativa. Porque se eu precisar voltar, se eu me decepcionar aqui, eu volto naquele que nunca vai me decepcionar, naquele que é perfeito, naquele que não tem mácula, que não tem pecado, que nunca vai dar as costas para mim. Então, eu preciso saber controlar a minha expectativa. Próximo, João 2,24. Mas Jesus não confiava nele, pois conhecia a todos. Essa frase aqui está falando de Jesus quando ele desconfia dos fariseus. Né? O que os fariseus faziam? Ficava só falando para Jesus: faz isso, faz aquilo, você cura no sábado, você vem em nome de quem? Você cura em nome de quem? E Jesus sabia muito bem o que ele ia falar, porque ele sabia, conhecia o coração dele. Né? Então assim, Jesus era homem, mas era Deus. Né? Sabia muito bem o que iria acontecer. A gente muitas vezes não sabe o que a pessoa está especulando da gente. E às vezes o que a gente faz? Pega tudo que a gente tem de mais valoroso, tudo aquilo que Deus colocou no nosso coração e joga de bandeja para as pessoas que só estão especulando coisas com a gente. Né? E aí você põe uma porrada de expectativa naquela pessoa. Coloca todos os seus planos naquela pessoa. E aquela pessoa só está te especulando. Assim como os fariseus faziam com Jesus. Né? Eu quero saber mais, né, de como você faz esses milagres, em nome de quem você vem. Jesus sabia o que eles estavam querendo. Sabia que eles estavam querendo achar uma brecha para poder matar ele. E Jesus, enquanto não foi o tempo, ele só não falou, desconversou, porque ele sabia ele sabia a intenção do coração dele. E a gente faz o quê? Dá tudo de bandeja. Fora do tempo. Então assim, esse é o maior exemplo de Jesus. Como ele controlava aquilo que a expectativa dele nas pessoas, ou até mesmo aquilo que ele falava para as pessoas. Né? Não sou um livro aberto. Eu doso aquilo que eu tenho que falar. Tem coisas que eu só conto para algumas pessoas. Né? Tem coisas que eu só conto para Deus. Então assim, cara, não ponha muita confiança em todos e tudo. Né? Ah, mas então quer dizer, eu não posso confiar em ninguém e tal. Não descarregue todos os seus planos. Não descarregue tudo aquilo que Deus conversou com você, em pessoas que só estão especulando. Então, toma cuidado. Né? Toma cuidado naquilo que você cria expectativa. Devemos aprender com Jesus a perdoar as pessoas. Então, assim, a gente acabou de falar para não colocar muitas expectativas, né? Por quê? Essas pessoas, ou elas estão especulando, e aí é o nosso carnal, ou muitas pessoas, às vezes as pessoas vão decepcionar você. E aí a gente volta para Jesus. Assim como Jesus não colocava expectativa e não dava muita trela, vamos dizer, para os fariseus que estavam rodeando ele, cara, ele perdoa. Porque quando ele está lá, ele fala, na cruz ele fala: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Aqueles que crucificaram. Então assim, a gente entende que é uma equação? É uma equação. Cara, quando eu estou centrado naquele que é perfeito, eu tenho pessoas ao meu redor que umas eu tenho mais expectativas, outras eu tenho menos expectativas, mas aquelas que eu tenho mais expectativas, mesmo que elas falharem comigo, eu estou ligado naquele que é perfeito. E quando eu ligo naquele que é perfeito, eu faço aquilo que ele faz. Né? Eu sou uma cópia dele. Então, cara, eu pus expectativa em você. Você me desapontou. Mas, cara, eu volto para aquele que é perfeito. E aquele que é perfeito faz o quê?
perdoa. Então entende que a gente, cara, é uma equação que se fecha. Então toda vez que eu faço igual a Jesus, né? E eu estou centrado nele, e a minha fé e a minha raiz está nele, e eu doso pequenas proporções nas pessoas, né? Quando elas me decepcionam, eu não estou firmado nelas, eu estou firmado nele. E o que ele faz? Ele perdoa. Agora, quando eu estou firmado nas pessoas, o que eu faço? Eu vou passar na decepção. Eu vou e vou ser frustrado. Eu vou e vou ficar depressivo. Eu vou e vou ficar desmantelado, porque eu coloquei tudo naquela pessoa. E aquela pessoa me decepcionou. E muitas das vezes eu não tenho nem força para perdoar, porque eu coloquei tudo, eu estou destruído. Então assim, entende que quando eu faço da forma certa, da forma que Jesus me ensina, cara, firmado nele, com pequenas porções nas pessoas, quando elas me decepcionam, eu volto para ele e ele me fala, dá outra face, vai lá e perdoa. Então assim, entende qual a diferença de você colocar tudo nas pessoas e você colocar tudo em Deus? Você tem atitudes diferentes. Você tem força, porque ele te dá força. Legal? Reavalie as circunstâncias. Beleza. Batalha naval. Certo? Pegou 3 bombas lá na batalha naval. Todo mundo já jogou a batalha naval aqui? Do barquinho e tal, que você vai lá com as bombinhas e tal. Cara, batalha naval, 3 bombas. O que eu faço? Reavalio o cenário. Cara, aonde não tem bomba? Aonde tinha o submarino? Aonde tinha os barquinhos que eu tinha que descobrir ele aqui? Reavalio o cenário. Meu, dei um passo, foi em falso, não põe outro pé. Avalie o cenário. Tipo, o que está acontecendo? Ou, meu, errei, caí. Não fica lá. Meu, você está na sala de decepção, você está vendo tudo que você fez errado, avalie a situação. Como eu posso sair daqui? Tipo, faz a conta. Quantidade de mortos e feridos, quais são? Eu preciso disso para uma guerra. Então assim, para mim sair daqui, eu preciso saber com quem eu posso contar. Quem está comigo na batalha? Que armas que eu tenho? Entendeu? Como que eu posso fazer para me poder dar um impulso aqui, que se eu estou caindo no chão, ferido? Então assim, eu preciso reavaliar a situação. Numa guerra que a gente está perdendo, ou até que a gente está ganhando, todo aquele que reavalia a situação, que está sempre em avaliação, cara, ele tem uma chance muito maior de sair bem sucedido. Do que eu falar, é isso, sabe, boi bravo? Que vê um pano vermelho e sai chifrando todo mundo? Cara, é isso que a gente faz. A gente não reavalia. A gente não fala aonde eu estou, que cenário que eu estou, que posição que eu estou, o que eu preciso fazer para sair daqui? Qual é o próximo passo que eu preciso fazer? Ou eu estou que nem um boi bravo, eu miro e vou embora. Tipo, sem avaliar a situação. Então, é necessário que a gente possa reavaliar a circunstância. Cara, olha em volta, olha o que está acontecendo. Meu, eu estou aqui dentro dessa sala de decepção. O que eu posso fazer para sair daqui? Com que eu posso contar? Né? O que eu perdi? O que sobrou? É isso. Jó 1, 20 e 22. Cirúrgico isso aqui. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça, então prostou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partilhei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Cara, Jó me pega muito, sabe? Vai no fundo do meu coração. Porque eu fico pensando assim, você tem um filho, certo? Cara, tá tudo bem se você trocar seu filho por um mais bonitão? Cara, não deveria ser uma dor fácil, né? Porque fala assim, Jó teve filhos mais bonitos e tudo em dobro. Mas cara, será que apagou aquilo que ele perdeu? Tipo assim, cara, o cara perdeu um filho. O cara pode perder cabrito, o cara pode perder riqueza, o que for. Mas o cara perder filho. Então assim, cara, mas nem assim Jó culpou o Senhor. Então assim, cara, sabe o que isso me ensina? Um coração grato a Deus. Não só pelas mãos de Deus, pelas bênçãos que Ele pode dar.
mas o grato por ele ser Deus. Porque assim, servir a Deus, apesar de todas as promessas que a gente tem, pode ser doloroso, pode ser difícil, pode ser espinhoso. E será que eu vou agradecer da mesma forma que eu agradeço quando eu tenho uma boa vida, quando eu tenho as bênçãos do Senhor, quando eu tenho uma boa casa, quando eu tenho um bom carro, quando eu tenho um bom emprego? Será que eu vou agradecer da mesma forma quando as coisas estão difíceis, né? Quando eu não vejo perspectiva? E aí Jó ensina uma coisa pra gente. Ele ensina: eu não tinha nada, o Senhor me deu tudo, e bendito seja o seu nome. Então assim, uma das coisas que é fundamental pra gente quando a gente está na sala de recepção é a gratidão. A gratidão e reconhecimento daquele que é Deus. Que independente da situação, independente das circunstâncias que a gente se encontra, Ele continua sendo Deus e Ele continua sendo bom. Independente, né? Quando a gente falando de filho, quando a gente castiga um filho, ou quando as coisas a gente seca os recursos, é para criar para um bem maior, né? O pai que não corrige, o pai que não aponta direção, não é um bom pai. Talvez ache que é, mas não é, não vai mostrar a direção certa. E às vezes Deus está guiando a gente. Às vezes Deus está só com o cajadinho aqui, ó, para poder levar a gente para o lugar certo. Então, Jó ensina pra gente gratidão, mesmo nos momentos difíceis. E, cara, e uma coisa que muitas das vezes, né, da minha própria personalidade, quando a gente se decepciona, quando a gente se frustra, a gente faz uma coisa, né? Principalmente eu, quero fazer tudo pela força do meu braço. E aí, muitas vezes, Demetrios, a gente se esquece de, quando está difícil, pedir ajuda de Deus. Então, assim, uma das coisas é, peça ajuda de Deus. Senhor, estou aqui, estou dentro dessa sala. Só tem, fracasso, só tem decepção, só tem um monte de coisa alegando, que eu não sou ninguém. Me ajuda a sair daqui. Porque Ele falou, eu vou te ajudar. A palavra dele, eu vou te ajudar. É a própria palavra dele. E aí, né, Isaías 61:3. E dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa, em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Cara, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor, assim, escancarada, né? É o que Deus faz com a gente quando a gente, cara, Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou aqui. Senhor, cumpre em mim os seus planos, né? Eu tenho tantos planos, mas assim, eu estou disposto a deixar eles pelos seus. Eu estou disposto a deixar o que eu acho que é certo pelo aquilo que o Senhor acha que é certo, né? E eu ouvi uma coisa esse dia e o pregador falava assim: quando os planos são seus, eles são limitados, mas quando os planos são do Senhor, cara, não tem limite, não tem tamanho de gigante, não tem tamanho não tem número de pessoas, não tem tamanho de templo. Quando os sonhos são do Senhor, cara, Ele é um Deus grande, então Ele fará grandes coisas. E aí, quando nós desafiamos a decepção, nós testemunharemos a redenção de Deus. Cara, quando eu estou na sala de decepção e eu escolho a porta do desafio, a porta do encorajamento, cara, eu vou ver Deus redimindo tudo aquilo que eu achava que eu era incompetente, tudo aquilo que eu achava que eu não dava em nada, porque agora não é mais eu, são os planos dele, né? E aí eu tenho toda uma palavra falando que eu posso, que ele está comigo, que ele vai me ajudar, que ele vai dar a vitória. Então assim, eu preciso escolher a porta correta para sair. Eu preciso, escolher as ferramentas certas para trabalhar. Não é a força do meu braço, né? Ou não é só aceitar que não deu certo, que eu não sou ninguém, mas aceitar aquilo que Deus prometeu para nossas vidas, né? O diabo que ele tem pra gente,
programado é isso. É colocar a gente dentro de uma sala e trancar a gente lá e jogar a chave fora. Né? Dizendo que eu não sou ninguém, dizendo que eu não tenho valor, dizendo que, tudo que eu coloco a mão não prospera. E Deus está falando outra coisa, falando assim, aquilo que você botar a mão eu vou fazer prosperar. Mas assim, você precisa estar no desafio correto. Você precisa sair pela porta certa. Você precisa estar com o intuito certo. Né? A gente vê as promessas de Deus para um monte de gente aqui. E aí você vê o que eles em comum. A bandeira do Evangelho em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, aqui os planos de Deus em primeiro lugar. E assim, Deus a gente vai conhecendo os planos de redenção do Senhor. Mas primeiro eu preciso abrir a porta certa. Eu preciso, pegar essa decepção e falar assim, você não me segura. Tudo aquilo que eu acho que não é, que me decepcionou, não é isso. Deus tem algo novo para mim, Deus tem algo melhor para mim. Eu confio nos planos dele, eu confio nas palavras dele, eu confio na palavra de Deus que é a Bíblia, e me fala coisas diferentes. Não é aquilo que eu estou vivendo, me fala coisas diferentes. Então eu preciso, seguir aquilo que a palavra me diz, e aquilo que a palavra me promete. Então, eu preciso desafiar a decepção. Eu preciso sair daqui encorajado hoje. Eu preciso sair daqui, falando, eu tenho 1001 promessas do Senhor. E qual eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Ou eu estou sentado olhando o meu fracasso? Eu estou olhando, sentado e vendo que eu não sou capaz? Né? Se Deus tem, uma porrada de promessa pra gente. Né? Eu só preciso abrir a porta certa. Não posso abrir a porta da derrota. Legal? E esse é a nossa última sala de teste, que é uma sala cruel, que a gente não pode ficar nela. Lembra da palavra que eu falei, né? O trocadilho, né? Tá tudo certo, não tá tudo certo, mas não tá tudo certo você ficar dessa forma, você ficar sentado aí. Sim, é um dia mau, mas o amanhã é um dia bom. Então assim, se toda essa pregação, você não lembrar de nada, mas você lembrar, tá ok, não tá tudo ok, mas eu não posso ficar desse jeito. É um dia mau, mas amanhã é um dia bom. É 2 dias mau, mas amanhã é outro dia bom. Então assim, eu não posso falar, é um dia mau todo dia. Eu preciso colocar no meu coração que amanhã é um dia melhor, porque é um dia que o Senhor preparou para mim. É um dia que o Senhor injetou ar nos meus pulmões. É um dia que eu tenho força nos meus músculos para poder levantar. Então assim, se a gente puder frisar uma palavra dessa pregação, que eu perguntar para vocês daqui 3, 4, 5 dias, ou 3, 4, 5 semanas, ou 3, 4, 5 meses, ou um ano, é essa. Tá ok não estar tudo ok, mas não está ok eu ficar da mesma forma. Eu preciso, fazer diferente, né? Ações iguais vão trazer resultados iguais. Ações diferentes vão trazer resultados diferentes. Então assim, não vamos ficar numa inércia. E assim, eu não estou falando isso, eu estou falando isso em 2 sentidos. No reino, principalmente. O que eu tenho feito para o reino? Né? O que eu tenho feito da minha vida para honrar o meu Deus? Para levar a palavra dele, para levar o reino adiante. E assim, eu não estou falando, eu estou falando porque assim, esse pensamento tem que nascer primeiro aqui. Isso tem que me incomodar todo dia no meu coração. O que eu tenho que fazer para levar o reino adiante? Porque isso no coração vai trazer ações, vai gerar reações. E aí, para a nossa vida pessoal, o que eu posso fazer diferente amanhã? O que não deu certo hoje, que eu posso fazer isso dar certo amanhã? Que caminho que eu tomei hoje, que eu posso tomar outro caminho amanhã para dar outro resultado? Se hoje foi ruim, amanhã não tem que ser ruim. Amanhã é um novo dia. E é o dia que o Senhor preparou para mim. É uma nova esperança. Enquanto há ar nos nossos pulmões, eu tenho esperança de ter algo diferente, de ter resultados diferentes. Então eu queria que a gente, orasse nesse sentido. Senhor, me tira da inércia. Me tira da mesmice. E Senhor, eu quero fazer coisas diferentes para o seu reino. Eu quero avançar com o seu reino. Eu quero avançar com a minha vida.
Eu quero pensar no seu reino mais. Eu quero ir adiante aquilo que o Senhor tem nos seus planos. Né? Se eu não conheço os planos de Deus na minha vida, Senhor, me mostre quais são os seus planos na minha vida. Eu quero conhecer os seus planos, porque eu quero seguir o do Senhor, eu não quero seguir o meu. E assim, eu posso dizer que muitas das vezes o plano do Senhor, ele vai oposto aos nossos. Né? Quando eu olho o meu principalmente, ele é totalmente diferente. O plano que Deus tinha para mim era totalmente diferente daquele plano que eu tinha para mim. Então, é a gente descobrir o que Deus tem pra gente. E aí falar assim, eu escolho o seu. Eu sei que o seu é melhor. Mesmo que hoje pareça que não. Mas eu escolho o seu é melhor. Eu vou fazer aquilo que o Senhor tem pra mim. E não aquilo que eu acho que é melhor. Amém?